realmente seguir Jesus com um propósito de coração? Não. Mas na verdade aqui existiam muitas multidões. E os que seguiam o Senhor Jesus de forma íntegra, com interesse de coração, estavam também naquele meio. E não é diferente hoje em dia, né? E Jesus, bradando para a multidão, voltando-se para eles, sabendo que existiam diversas pessoas com segundas intenções, terceiras intenções, com várias intenções seguindo a ele disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Queridos, essa caminhada cristã é uma bênção do céu, né? Então, Jesus não quer dizer aqui com essas palavras que a gente agora vai ser um crente ranzinza em casa, para com nossa esposa, quem tem esposa, esposo, quem tem esposo, filhos, irmãos e irmãs. Agora você vai ser um crente linha dura. Chega para o parente e vai dizer qualquer momento, qualquer situação, se você não se converter, vai para o inferno. Vai queimar nos mármores do inferno. Ora outra diz dá uma lapada para aquela pessoa que não está na fé ainda, da família. Aquela pessoa que, quem sabe, ainda toma uma cervejinha. Você vai morrer dessa cachaça se você não deixar a palavra do crente. Jesus não está se referindo a essa qualidade de crente, não. Esse tipo de ação, de atitude, não. Pelo contrário, essas pessoas da nossa família, a gente tem que amá-las. Ter muito cuidado com amá-las, orar por elas, chorar por elas. Ter muita paciência com essas pessoas da nossa família. Mas, por outro lado, a gente precisa também mostrar para essa pessoa da nossa família quem é que reina, se é Cristo ou é o diabo. Quem reina na minha casa é Jesus, diga amém. Amém. Tem que ser na nossa casa Jesus para todo sempre. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor, Ele precisa ser o Senhor. Então, é nesse ponto aí que, às vezes, você está aborrecendo alguém da sua família, porque você prima em que a palavra de Deus seja obedecida da sua parte, na sua casa, e você não vai deixar barato quando isso não acontece. Tem um exemplo, tem muitos anos, quando a minha sogra, eu aborreci certo dia com a atitude dela. Eu querendo abençoá-la por ela ser tanto quanto leiga na fé, algumas coisas da palavra também, eu querendo orientá-la e terminei aborrecendo, cumprindo a palavra do Senhor Jesus. Quem não aborrecer seu pai, sua mãe, parentes, etc., não pode ser discípulo. Então tem momento que você tem que mostrar a palavra, a pessoa não vai achar aquela palavra boa, não vai gostar, em outras palavras, não vai achar bom porque foi até então repreendido, né? E a minha sogra, as pessoas iam comprar flauta e tinha um rapaz que já estava devendo uma certa quantia de dinheiro e não tinha pago ainda. E o rapaz foi comprar flauta, ela crente em Cristo Jesus. E quando o rapaz foi comprar flauta, os flautas todos duros na geladeira e com pedra de gelo na geladeira, todos a ponto de serem vendidos. E o rapaz veio comprar flauta, só porque o rapaz devia já certa quantia de dinheiro. Ela disse ao rapaz que não tinha flauta. O flauta estava mole. E sempre que o rapazinho, o flauta estava, não está duro ainda, não tem flauta, não está pronto. Mas o flauta estava pronto. Chegava alguém com dinheiro, ela pegava e vendia o flauta. Ela pegava e vendia o flauta. Ou seja, isso no reino espiritual tem um peso muito sério. Em primeiro lugar, ela estava mentindo.
Segundo lugar, podia armar um laço para ela. Se aquele rapaz fosse uma pessoa de má índole, via alguém saindo com um fraude da casa dela e ia lá tomar satisfação, o negócio pegava. Então, eu vendo aquilo lá, eu disse: minha sogra, não é bom a senhora fazer isso. A palavra que ele se ensina, não. É melhor a senhora não mentir. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a senhora pode armar um laço para a senhora. Não faça isso. É melhor a senhora fazer o seguinte: diga ao rapaz: olha, eu já te vendi X e não é conveniente mais eu te vender. Eu só posso te vender quando você me pagar o que eu devo, porque eu preciso repor mercadoria. Seja sincero, fale com ele, que ele vai entender. Deus vai estar nesse negócio. Na verdade, Deus vai estar sempre. Quando você trata as coisas com seriedade, com uma verdade, assim, pela palavra de Deus, Deus está no negócio. Deus vai honrar, no nome de Jesus, amém? E a minha sogra, eu acredito que ela não ficou muito boa comigo, não, porque eu tive que orientá-la. Né? Tem momentos também que acontece que o parente vai aborrecer o outro parente. A gente foi criado numa tradição errada em casa, e os nossos pais nos ensinaram errado, muitas coisas. Aí quando a gente vai para a cultura bíblica, a gente vê que a situação é totalmente diferente. Os pais ensinam o quê? Os irmãos, os parentes outros, dizem que, olha, se chegar alguém, diga que eu não estou. Não é assim, filho? Olha, se chegar, diga que eu não estou. Ô fulano, se alguém ligar para mim, eu não estou. Aí vai tratar o crente, se converte, cheio da graça de Deus, no primeiro amor, aprendeu que quem mente é filho do diabo, né? Aí quando chega, vem um parente e diz assim: olha, Francis, se alguém perguntar para mim, diga que eu não estou. Vai chegar uma pessoa assim, diga que eu não estou. Eu não sou filho do diabo, não vou mentir não. De logo na bucha, não é? Sim ou não? De logo na bucha. Eu sou crente em Cristo Jesus, você sabe disso, então pode acabar com esse negócio. Se chegar alguém aqui e perguntar por você, eu vou dizer que você está. Então a pessoa não vai mais nem querer negócio com aquele crente, vai ficar magoado, aborrecido com aquele irmão, com aquele parente, com aquele mulher, com aquele filho, que agora é crente, que vive agora dizendo que é crente em Cristo Jesus, que não pode mais mentir. E as pessoas ficam aborrecidas com essa situação. Então, Jesus ensinou, irmãos, quem quiser ser discípulo dele tem que ser taxativo em certo momento. Aborrecer até o parente, o irmão, a mãe, o pai, o filho, etc, é parente, vai aborrecer porque não vai tolerar pecado. Então o crente que está em Cristo Jesus não vai tolerar essas situações, porque ele aprendeu que com Jesus a situação é na honestidade, o caminho é direito, e com Cristo ele não pode mais fazer aquilo lá que fazia anteriormente. Então tem muitas situações que envolvem essa passagem, irmãos, que no dia a dia a gente precisa rever conceitos e perceber que a gente precisa ser mais taxativo em alguns momentos, né? Às vezes eu amarro o burro ali lá em casa e digo é assim, a palavra de Deus está dizendo assim. Às vezes a minha filha vai lá em casa e fica meio bicuda comigo. Eu digo: minha filha, mas não pode ser assim não. Crente intolerante não existe. Crente intolerante não vai entrar no céu. O crente tem que ser tolerante. A tolerância é um sinônimo de graça, de amor, de Deus derramado no coração. Então, essas situações são essas situações que nos envolvem no dia a dia, nos nossos relacionamentos, que podem fazer a diferença e fazer nos deixar entender que ele é um termômetro que indica se a gente verdadeiramente é ou não é, estamos ou não estamos sendo um discípulo do Senhor Jesus. Porque ele diz que quem quiser ser discípulo dele tem que ter esse padrão de vida. Então é muito sério. Jesus está voltando. Nós dizemos diariamente, cantamos diariamente que somos do Senhor, somos discípulos do Senhor, e é onde precisamos melhorar, fechar a brecha. Precisamos diariamente. E entendemos que para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que a prioridade é da palavra dele, a prioridade é dele, a prioridade é do Senhor.
maior do que o nosso familiar. Não que a gente vai abandonar o nosso familiar. Não que a gente agora vai criar rixa ou tê-los como as piores pessoas do mundo. Pelo contrário, a gente precisa entender que a prioridade é na palavra de Deus. Tem muito jogo de cintura, muita sabedoria para lidar em casa, porque é muito sério, né? É muito sério, para que a gente não nos tenha, ele não nos tenha como inimigo. Pelo contrário, sejamos bênçãos na vida deles, no nome do Senhor Jesus. Olha, outro detalhe acerca desse versículo, tratou-se lá em casa também. Nós temos um filho que está meio desviado da palavra do Senhor, sabe? E ele, para completar, ele saiu de casa agora. Ele arrumou as coisas dele, que eu aborreci, sabe? Eu aborreci, ele arrumou as coisas dele e foi para casa da avó. Queridos, a gente é pai, quem é pai sim, quem é mãe sim, quem vai ser amém. Tem que entender que o filho é filho, ele pode estar com 30, 40, 50 anos, ele vai ser sempre filho. E quem deve prevalecer é a palavra do Pai, à luz das Escrituras. Né? Essa história que em cada vez a democracia, não, quem vence é a palavra do pai e da mãe. E o que acontece? O Misael, ele se estressou comigo porque eu aborreci a luz da palavra. Rapaz, queria ter vida de solteiro, de casado, sendo solteiro na minha casa. Não pode, não pode. Na minha casa não pode. Aí não vai não. Né? Como é que pode uma coisa dessa? Aí eu bati a real com ele, disse a verdade a ele. Uma vez ele puxou-se comigo, disse outra vez ele se puxou comigo, disse a terceira vez focando na frente da moça que aquilo não tolerava, né? Certas situações, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que apartar-se até mesmo da aparência do mal. Não é nem do mal, o mal nem chegou ainda, você está se esquivando da aparência. Imagina do mal, né? Aí ele não gostou dessa situação, aí arrumou quatro camisinhas, 4 camisas, blusas, perdoe, arrumou 4 blusas, 4 calças, arrumou todas as peças que ele tinha, algumas, e foi-se embora, botou na bolsa. Não apareceu mais esse cara. A Catarina, a mãe tem um coração de ouro, mãe é uma bênção. Quem é mãe diga amém? Amém. O pai vai carrancudo, mas a mãe é uma bênção. Aí a Catarina disse assim: é verdade, o Misael saiu mesmo de casa. Tu não tá com saudade não? Digo, ele demorou. Eu disse, ele demorou. Eu com o meu coração duro, ele demorou a sair, minha filha. Mas tu, hein? Eu digo, minha filha, eu sou pai, você é mãe. Certo? E as coisas têm que ser tratadas à luz das Escrituras. O Misael demorou. Ele tem que entender que as coisas não são como ele pensa. Ele acha que se baixa já era. Então a gente está, irmão, nessa batalha amando, orando, clamando ao Senhor, sabe? Para que Deus entre com providência. Mas a verdade é que se alguém não aborrecer, o versículo lá de Mateus, em Mateus, esse texto fala, em Mateus 10:37, ele diz assim: se alguém não amar, né? Se alguém amar o seu pai, a sua mãe, né? Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, tem coisas que a gente tem que cortar o mal pela raiz antes do mal crescer. Porque depois que o mal cresce, a gente pode cortar mais não. Então a gente tem que saber que quem prevalece é o amor a Cristo em primeiro lugar. A gente ama o filho, ama a mãe, ama a esposa. Mas em primeiro lugar, o amor à palavra, o amor a Deus. Para que as maldições não cheguem na nossa casa.
Porque se Deus nos colocou como essa atalaia na nossa casa, nossa família, precisamos fazer prevalecer, fazer valer a palavra de Deus para que o mal não se achegue. O mal não crie pé, o mal não crie raiz na nossa casa. As maldições venham, a legalidade para com as coisas malignas possam encontrar brecha na nossa casa, na nossa família, assim o mal se estabelece. E quando o mal não encontrar resistência, ele vai sempre estar investindo. Quem é a resistência? A resistência é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Somos nós, amém? É aquele que aborrece, porque ele é a luz aborrece as trevas, irmão. A luz vai sempre aborrecer as trevas. Então a palavra de Deus é poder de Deus para salvar, é poder. Então o inferno não fica satisfeito com essa situação. A gente tem que procurar fazer com que a palavra prevaleça em todas as circunstâncias, e que Jesus reine, e mostrar para outras pessoas, inclusive para familiar. Ah, ficou tristinho, ficou tristinho, amanhã fica levezinho. É melhor estar bem na fita com Cristo do que ficar mal na fita com Cristo e ficar bem na fita com um parente, né? Às vezes não posso entristecer meu parente não, porque vou pegar pesado com ele. A palavra diz assim, eu não vou fazer assim não. Faça como diz a palavra, com muito amor e carinho, porque você está ficando bem na fita com o Pai, para a glória de Deus. Ah, mas vai ficar irritado porque vai se aborrecer, vou até me... Deixa aborrecer, amanhã Sara. É a palavra de Deus que prevalece no nome de Jesus. É poder de Deus, é como espada é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é poder de Deus, é como espada de 2 gumes, irmão. Vai cortando juntas e medulas. Não gostou, mas vai sarar no nome de Jesus. Amém. Quem não sarar, vai papocar pelas emendas e vai ser... O Senhor pode recolher e salvar ao menos a alma. E a carne se desgraça aí no mundo. Mas a verdade é essa. Quem deve prevalecer é Cristo em nossas vidas. Então, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, irmãos, filhos, então são situações que vão acontecer dentro de casa, que vão trazer certas situações desagradáveis, a ponto de lá em Mateus 10, Jesus dizer acerca desse contexto aí, que ele disse: eu não vim trazer paz, vai vir trazer guerra, porque vai ser pai contra filho, filho contra pai, em alguns contextos, em algumas situações. Vai haver debates, vai haver discussões, mas quem é de Cristo não vai bater boca, vai até discutir a palavra, conversar a palavra, ensinar a palavra, mostrar a palavra, mas não vai guardar rancor nem mágoa do parente que é invocado, que é irritado, que não tem paciência, que é endemoniado, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Vai ter que ter a graça de Deus para suportar, porque a batalha vai sempre se dar naquele ambiente familiar. Agora a graça vai prevalecer, né? Eu vou ver alguém da minha família, que não é cristão, que mete o cacete em mim, eu vou ficar com raiva, agora não vou mais falar com essa pessoa, e a graça de Deus não é que ficou. Pelo contrário, eu tenho que ouvir caladinho e dizer: Senhor, tem misericórdia, abençoe, te abençoe em Cristo Jesus, mas vamos parar por aqui, porque a palavra não é ouvida, então vocês não querem retrucar, então já era. Então é orar e simplesmente orar e amar e abençoá-los. Mas a verdade é que sempre isso vai acontecer nesses ambientes. Até Jesus reinar nos corações, a situação será essa. Mas a verdade é que ele ensinou no versículo seguinte que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele ensinou que a gente precisa levar a nossa cruz e segui-lo. Levar a cruz, sinônimo de afronta. Levar a cruz, sinônimo de cuspida. Levar a cruz, sinônimo de piadinhas. Levar a cruz, segui-lo para poder ser discípulo dele. Essa é a nossa missão. Não tem outra. Uma
eu levei uma cuspida no olho que quase dava uma tapa no crente. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Eu digo, o crente estava endemoniado, viu? Não foi o crente, na verdade, né? Que eu, foi uma cuspida tão infeliz na cara que eu. Aí ele subiu assim, eu digo, aleluia, aleluia. Aí quase passo de rosa na cara da pessoa. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia. Mas é sério, irmão. Sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa missão. Fique em pé, em nome do Senhor. Essa é a nossa missão, irmãos. Perrengues e mais perrengues e a graça prevalecer. E a graça prevalecer. E Jesus prevalecer. E Jesus prevalecer. Se Jesus não prevalecer, a gente está aquém dos seus ensinamentos. Precisamos crescer cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Para sermos achados discípulos do Senhor Jesus. Vai falar ainda bem.